Eu estava lendo aqui hoje, fazendo algumas anotações, e peguei duas crenças no ar, assim, que, sabe, me deu uma outra sentido, outro sentido da prosperidade, sobre dinheiro, e nessa inspiração eu resolvi trazer para vocês, assim, que foi forte essas crenças que eu fui profundo, escrevendo e cheguei nas conclusões, sabe? A primeira delas, que me veio muito forte, é que o dinheiro é raiz de todo mal. Só que aí você vai falar, eu já ouvi muitas vezes isso, as pessoas falando, só que eu não. Não, nada a ver, isso aí não combina comigo, não é, isso aí eu não acredito. Só que se nós dermos um passo para trás e observar, o que na maioria do mundo hoje como um todo, nós vemos notícias, pessoas, até familiares que ganharam dinheiro, subiu para a cabeça, ou fulano foi preso porque matou ciclano e porque queria roubar e tal. Então, nós acabamos acreditando que foi inconsciente, olha só que louco, inconsciente nós olhamos e falamos, foi o dinheiro culpado, porque se não fosse pelo dinheiro ele não teria feito isso, ele foi em busca do dinheiro e acabou fazendo isso. Só que nós não percebemos que o dinheiro em si, ele é neutro, é uma energia neutra. Só que o ego, ele quer disfarçar isso e ele fala, o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é o problema. Só que, na verdade, não. É uma falha de caráter das pessoas e a gente sempre, o ego, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Você trabalha o dia todo, chega em casa cansado, você tinha que ir para academia, mas você fala assim, não, hoje eu não vou para academia porque eu tô cansado, eu trabalhei demais. Porque você tá dando a desculpa que não é porque você está com preguiça de ir, não, é porque você está cansado, você trabalhou demais. Ou você vê um bolo na geladeira, você está fazendo dieta. Aí você olha aquele bolo, você fala assim, isso tá tão gostoso, você vai lá e come. Você fala assim, eu mereço hoje, eu trabalhei tanto, foi um dia cansativo, me sugou, eu vou comer porque eu mereço. Sempre mascarando, olha só, o ego sempre está sempre mascarando a realidade, contando uma desculpa, tirando o foco, a culpa de você e transferindo para algo externo. Então aí a gente já começa a perceber. Se o ego ele não quer admitir que ele está errado, ele sempre culpa alguma coisa, nós inconsciente culpamos o dinheiro. Porque se não fosse o dinheiro, a pessoa não teria feito isso. Só que não, é o caráter da pessoa que vai mudar as atitudes dela. Porque se fosse assim, eu iria sair roubando todo mundo porque a culpa é o dinheiro. O culpado é o dinheiro, é a raiz de todo mal? Não, e não é assim. Eu não vou roubar, não vou tirar nada de ninguém. Por quê? Porque é um caráter meu, são valores, princípios meus que não são negociáveis. Então, logo, nós entendemos que não é o dinheiro a raiz de todo mal, porque senão você, pessoas boas, iriam sair roubando. Então, se eles não roubam, por quê? Por que eles não vão? É caráter e não é o dinheiro. Só que inconsciente nós mandamos essa mensagem que o dinheiro é a raiz de todo mal. Porque se não fosse o dinheiro, a pessoa não teria feito isso. Só que não é bem assim. E tudo o que nós culpamos, o que nós assim temos raiva, porque você cria raiva do dinheiro. Inconsciente, sem perceber, você cria raiva. E como é que você vai conseguir algo, enriquecer, prosperar na vida se você tem raiva daquilo? Se você acredita na raiz que aquilo ali é a raiz de todo mal. Escreva isso, comece a escrever, porque isso vai te trazer assim mais clareza. Comece a escrever, será que eu acredito que isso é a raiz de todo mal? Será que na minha família não houve separação, brigas por causa do dinheiro? A gente associa ao dinheiro, mas não é bem assim, foi pelas pessoas. Elas, o contexto geral da história, mas não o dinheiro é neutro, entendeu? Então, quando eu percebi isso, eu vi que eu vinha contando historinhas para mim inconsciente. Eu não tinha percebido, eu não tinha consciência disso, porque como é nos mostrado, a gente não tem a consciência, a gente simplesmente observa os fatos, mas o que antecede essa informação, o que está ali, a gente não percebe, que inconsciente a mensagem que está sendo subliminar, digamos assim, é que o dinheiro é a raiz de todo mal. E isso a gente pode voltar na infância, meus pais gostavam muito de novela e tal. Qual é a forma que a mente aprende? É repetição. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Uma novela, a gente assistia, sei lá, o ano todo, era sagrado, um ritual de família. A gente vai assistir a novela. Sempre, na novela, pode ver que o vilão sempre é o rico.
que o rico pisava em cima dos pobres e tal, e a gente torcia pro pobre, e o rico, nossa, e abominava o rico. Automaticamente, olha só a mensagem que nós estamos mandando pro nosso subconsciente. Dinheiro é problema, dinheiro é a raiz de todo mal, quem é rico é snob. Olha só, nós criamos inconsciente essa programação, essa raiva inconsciente. É uma forma que o sistema tem de dominar e deixar o dinheiro concentrado nas pequenas pessoas, famílias que comandam esse mundo todo. Voltando na novela, a gente martelando, imagina, por um ano na tua cabeça, você vai colocar na cabeça que dinheiro é mal, rico é tudo, fazem mal para os pobres, fazem mal para outras pessoas. Essa é a mensagem que está sendo colocada subliminar na tua cabeça. Então comece a rever esses conceitos e o que você aprendeu e escutou, visualizou, enfim. E outra coisa que me veio muito forte eu até estava lendo o livro do Napoleon Hill, que é mais esperto que o diabo. É uma metáfora que ele usa, que ele conversa com o diabo, acredito eu que é a metáfora, né? Para explicar para as pessoas e tal, como o mal ele entra na tua vida desde a tua infância. E nesse livro, o diabo, entre aspas, conta que ele domina nós através do medo. O maior trunfo dele é o medo. E nós, quando crianças, né, porque olha só, quem tem medo não prospera. Guarda esse gancho para nós desenrolar essa conversa. Nós, quando crianças, não temos tanto informação, respaldo para pensar por si próprias. Então, nossos pais, professores, colegas, tios, entidades religiosas, pastores, padres, eles têm um poder de nos manipular, entre aspas, né? E a gente acaba acreditando no que eles contam para nós como uma verdade absoluta, sem refutar, sem contestar isso, porque nós não temos bagagem o suficiente. Nós estamos naquela fase de só ter como verdade. O que fala para mim, registra como verdade. E o medo principal que faz com que as pessoas não pensem, quem não pensa não prospera, não tem sonhos, fica estagnado. No fundo, o medo de ir para o inferno. Pelo menos para mim, eu acredito que a maioria das pessoas, no inconsciente dela, tem esse medo. E quem tem medo não prospera, não tem uma vida próspera, abundante, não tem pensamentos próprios. Só que no teu mais íntimo, às vezes você tem medo que se você conteste isso, que você se questione sobre essas coisas, você tem medo talvez de ir para o inferno. E a pessoa com medo, mais uma vez, não consegue prosperar na vida. E aí eu comecei a me questionar, mas li nesse livro ali que ele domina as crianças desde cedo já, através dos pais, através desses pastores, essas figuras que, padres, em contexto geral, religiosos, e nada contra a religião, só estou falando que às vezes, até inconsciente eles fazem isso, porque eles aprenderam isso, os pastores, os pais. Então, eles falam, se você não respeitar aqui, você fazer algo errado aqui na família, você vai ser castigado, vai para o inferno. Crianças que não obedecem os pais vão para o inferno. E daí você olha, você escuta lá o padre, o pastor falando que o inferno é queimar eternamente e tal. Você vai ficar num estado de medo absoluto. Você não vai prosperar, você não vai pensar por si próprio. Por quê? Opa, imagina se eu contesto algo aqui, se eu faço errado, eu vou para o inferno, vou queimar eternamente. Então você passa a servir a Deus através do medo. E Deus, ele não quer pessoas que sirvam ele pelo medo. Ele quer pessoas prósperas, pessoas que vão servir por amor, não por medo. Entendeu? Então, se você tem medo, você não vai prosperar na vida. E aí entra essa outra questão. As pessoas servem pelo medo porque foi hipnotizadas desde cedo através desse medo e não vão contestar isso. É muito mais fácil uma pessoa com medo ser dominada. Qual é a forma mais fácil de dominar as pessoas? Através do medo. Uma pessoa com medo, ela não pensa. Quem não pensa, não enriquece. Tem até o livro, quem pensa, enriquece. Então, a partir do momento que você começa a quebrar essa crença, escreva isso. Quem me instalou essa crença? Escreva, eu tenho medo disso, de ir para o inferno, mas eu entendo que... 3 pontinhos. E aí você começa a coloca ali. Quem que instalou isso na minha cabeça? Essa pessoa que instalou, ela sabia o que estava falando ou ela simplesmente reproduziu o que ela ouviu de alguém, o que ela escutou? Aí eu comecei a fazer essas questões comigo e eu vi que minha mãe, né, inocente, digamos assim, me instalou isso.
Só que, claro, tinha a questão de falar isso porque se eu manipulo de uma forma boazinha na cabeça, né? Ele vai me respeitar, ele vai ser uma pessoa digna para a sociedade, vai andar reto, no caminho reto. A intenção, tudo bem, é uma intenção, entre aspas, boa, só que sem consciência, não podemos julgar também, nem culpar, porque eles não tinham consciência, eles aprenderam isso, talvez os pais ensinaram isso para eles, e eles passam isso para nós. E quando a gente escuta isso, você fica com medo, meu Deus, eu não vou fazer isso, eu vou ir para o inferno e tal, e você já começa a criar uma crença, uma emoção negativa tão forte, que é o medo, que grava na tua mente. Grava. Medo de ir para o inferno. Você vai deixar de fazer muita coisa porque você tem medo. Medo de questionar, medo de parecer que você não acredita em Deus. Então você se cala. Pessoa que tem medo se cala, não contesta nada. Então, traduzindo, se você tem medo, você não prospera, você não se questiona sobre a vida, você não vai evoluir porque você vai ficar meio que preso em uma caixinha. Então, assim, isso é muito forte, de verdade, escreva. Quem que instalou esse medo na minha cabeça? Por que foi instalado? Será que hoje eu acredito realmente nisso? E comece a se questionar, faça pesquisas. Entre no chat GPT lá e pesquisa, que ele vai te dar um respaldo melhor também, como você pode montar essa carta. Eu pesquisei como eu poderia montar uma carta, né, e tal, e fui juntando as pecinhas. E aí eu entendi que isso está impregnado na cabeça da maioria das pessoas. Quem tem medo, quem tem, sabe, esse receio, vive preso em uma caixinha com medo de questionar as coisas e tal, não prospera. A capacidade de pensamento dela é encerrada, é matada ali na infância. Então, pessoa que não pensa não prospera. Então coloca isso na tua cabeça e começa a olhar um contexto geral para a tua vida. Será que, escreva isso, será que você não tem esses medos, esse medo de ir para o inferno? Daí entra outras questões, que o dinheiro, quem tem dinheiro às vezes é pecado, então você fica com medo de fazer pecado porque você tem medo de ir para o inferno. Uma coisa vai linkando na outra, entendeu? Então é muito profundo. Foca nessas duas crenças que eu passei para você. Será que você, no fundo, você não tem medo de ir para o inferno? É uma coisa muito forte isso, porque quando você tira esse medo, você percebe que hoje não é bem assim, você entende que a pessoa que te colocou, às vezes, dessa crença lá no passado, não tinha consciência e tal, e aí você, a partir do momento que você tira esse medo, você escreve essa carta e escreve, hoje eu me liberto disso, eu entendi isso e tal, 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 tal. E depois você queima essa carta, porque você dissipa essa energia. E aí, consequentemente, você vai ter coragem para prosperar na vida, vai entender que não é bem assim, que dinheiro não é a raiz de todo mal, e uma coisa vai linkando na outra. E automaticamente, quebrando essas duas crenças, você se abre realmente para receber o dinheiro e se abre para esse fluxo de prosperidade que é a vida. Nós nascemos para ser prósperos, abundantes, então por que vamos aceitar misérias? Viver como escravos, mendigos emocionais, espirituais, financeiro. Então não, vamos exercer o nosso poder de cocriação, de filhos do todo. Imagina, nós somos filhos do rei, filho do dono desse universo todo. Será que nós não merecemos prosperidade? Viver uma vida próspera, sem medo, sem culpa, sabe? Sem aqueles medo que trava a tua vida, que não te questiona profundamente sobre espiritualidade. Porque o medo ele te limita, ele te deixa numa caixinha que você não questiona nada, você não está num cabresto, você é aquele cavalo que foi domado e está cabresteado. Entendeu? Então, assim, se questione. Nós somos filho do todo, dono desse universo inteiro. Olha as riquezas que existem nessa terra. Será que nós realmente nascemos para, sei lá, trabalhar, pagar contas, viver essa existência, uma existência medíocre? Não, não é bem assim. Entendeu? E tudo começa com você ter consciência. Entendeu? Parar de culpar o dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todo mal, que quem tem dinheiro não vai para o céu. Tudo caindo na questão da crença do medo de ir para o inferno. O medo que foi martelado na nossa cabeça desde criança. E nós entramos nesse ritmo hipnótico, que é contado no livro até, que é você, por medo, não questiona, quem tem medo não prospera, não pensa em expansão, porque está limitado pelo medo. E comenta aqui abaixo agora para mim, se você também, assim como eu, tinha esses medos de medo de ir para o inferno, e como que foi instalado isso na tua cabeça, que isso você escrevendo já vai te libertando, e
E coloca aqui para mim se, assim como eu, você também tinha essa crença de que o dinheiro era a raiz de tudo mal, olhando de uma forma mais ampla, mais macro. Comenta aqui abaixo para mim, que eu vou ficar muito feliz em saber que serviu para você também essa percepção que eu tive. Tá bom? Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aqui, curtir, compartilhar esse vídeo com quem precisa e se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Um abração.